Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos falar sobre teologia e teologia da libertação. Não há como responder às questões suscitadas pela teologia da libertação se não soubermos o que vem a ser, primeiro, teologia e depois o que se entende, no caso, por libertação. O que é mesmo teologia? A resposta seria bem mais fácil se você perguntasse isso a um teólogo antes do Concílio Vaticano II. Havia então um terreno comum de entendimento, uma básica homogeneidade de linguagem entre os teólogos, o que criava uma espécie de segurança epistemológica. Isto é, todos aqueles que faziam essa coisa, entre aspas, teologia, sabiam definir claramente a sua ciência. Mas daí para cá deu-se uma implosão de ideologia tradicional, com o despedaçamento de seu território científico, de seu método e de sua linguagem própria. De um lado ficou a exegese bíblica, ensaiando realizar-se como uma ciência positiva moderna. De outro, a mediação ideológico-racional, livrando-se da escolástica, vai tentando afirmar-se, ou através de filosofias contemporâneas, que não encontraram ainda os seus depuradores e decantadores em algum gênero de nosso tempo, como o aristotelismo e o platonismo os encontraram na Antiguidade ou na Idade Média, ou através das ciências humanas ou sociais, cuja linguagem e cujo padrão epistemológico ainda não foram suficientemente assimilados pelos teólogos. Por fim, outra parte do antigo território teológico ficou nas mãos da hermenêutica, digamos da nova hermenêutica, que também ela, pode-se dizer assim, experimenta suas primeiras decolagens e não chegou ainda a definir claramente nem seu objeto, nem seus métodos. Vejam, amigos, isso tudo é verdade. Mas talvez possamos chegar a algumas afirmações ainda aceitas por todos os que fazem teologia hoje. Essa ciência se faz à luz da revelação, com apoio nas fontes escriturísticas, tentando ler nos textos os dados revelados e, à sua luz, chegar a uma inteligência, que quer dizer uma compreensão intelectual, racional da fé. Depois, com posse dessa leitura do revelado, o teólogo aplica a todas as coisas que interessam ao homem, aos fenômenos culturais, sociais, políticos, econômicos, ideológicos, antropológicos, cosmológicos, religiosos. Quando eu digo, por exemplo, depois de posse dessa leitura, etc., por exemplo, não quero dizer que todos sigam nessa ordem cronológica os mesmos passos. Agora vejam, os teólogos da libertação, por exemplo, notem bem, preferem partir da análise dos fatos sociais, da praxis da igreja e da situação que identificam como opressão dos pobres no que gostam de chamar América Latina. Submetem esses dados, que são uma espécie de texto da vida, a uma espécie de análise sociológica que pretendem ser científica, pretendem, aliás, que seja a única realmente científica e desmistificadora. Mas, de fato, começam a fazer teologia propriamente na hora em que iluminam essa interpretação da realidade latino-americana com os dados da revelação, apurados numa leitura ou numa exegese da palavra de Deus, na Bíblia, na tradição patrística, no magistério. Leitura feita à luz da hermenêutica, ou seja, da teoria e das normas científicas da interpretação. Agora veja bem, evidentemente essa hermenêutica teológica, para ser teológica, tem que levar em conta, além da ciência moderna, a realidade da fé. O que talvez faça da ciência teológica uma ciência à parte, inclusive sujeita a um círculo hermenêutico do qual, cientificamente, no sentido das ciências modernas, não consegue escapar. Ela lê a fé à luz da hermenêutica, mas tem de fazer hermenêutica à luz da fé. Troquemos isto em miúdos. Primeiro, a teologia é um estudo dos dados da fé. É um estudo científico, sim, mas de uma cientificidade própria da teologia, o que confere ao discurso teológico, quer dizer, ao modo de pensar e falar teológico, um estatuto epistemológico específico, quer dizer, um modo de ser ciência que a distingue de todas as outras ciências. Segundo, os teólogos estão obrigados à leitura de dois textos. Um texto das Escrituras sagradas e outras, e um texto da vida. Podem começar por um ou por outro. Isso depende da escolha do teólogo.
mas terá no fim que conjugá-los, iluminando o texto da vida com o texto das Escrituras. E a leitura só será teológica de fato quando a que se fez do texto da vida sofrer uma segunda leitura, própria da teologia, à luz do texto da revelação. Terceiro, os teólogos que partem dos textos escriturísticos podem ficar naquilo que se chamou teologia primeira, quer dizer, um estudo da problemática diretamente teológica, o estudo de Deus em si, do Cristo, da igreja, dos sacramentos, das promessas do reino escatológico, etc. Tais como essas realidades misteriosas que aparecem no texto sagrado. Quer dizer, certamente a revelação não é, nem foi uma coisa abstrata. Deus se revelou na história, nos seus contatos com os homens, de maneira absolutamente concreta. Assim, a teologia primeira é uma teologia do acontecido, de uma realidade que se deu no tempo. Mas não se pode nunca esquecer que essa realidade se mostra, apesar do seu envolvimento histórico, como tendo uma dimensão transhistórica. E é exatamente esse aspecto transhistórico, mistérico da presença de Deus na história, uma presença que não é histórica, é bom notar, no sentido de que não é comprovável pelos métodos históricos, embora se possa talvez chamar historial, no sentido de que no seu plano influiu na história. É esse aspecto de mistério que percorre os subterrâneos da história, que faz a ciência teológica ser teológica. E o mesmo teologal, enquanto só se pode ser percebido na fé. O teólogo que perde a fé, dizia por isso Schmidt, perde a teologia. Por igual razão, acentua o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que a teologia da libertação pode ser entendida num sentido plenamente positivo, desde que não substitua a teologia do mistério por critérios políticos ou simplesmente científicos ou humanos. Quarto, e finalmente, os teólogos que partem do texto da vida fazem uma teologia aplicada. Como diz Clodovis Boff, fazem uma teologia regional, no sentido de que tratam de temas particulares de uma região da realidade e que só indiretamente são teológicos. Assim, a teologia da arte, da política, da cidade, etc.